Graça e paz, amém? Estão todos bem? Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 7. Ainda não terminamos, mas vamos terminar o tempo de Deus, a nossa série de mensagens, a cultura do reino. Mateus capítulo 7. Nós vamos hoje entrar ali no verso 1 ao verso 6, um texto que precisa ser bem esclarecido, porque existem algumas conclusões erradas acerca de algumas coisas aqui. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus está falando no Sermão do Monte. Ele diz no versículo 1: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do teu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Pai, graças te dou mais uma vez pela tua santa, rica e poderosa palavra, Senhor. Peço que teu Espírito ministre aos nossos corações, que possamos sair daqui, Senhor, com aquela doce presença, aquela voz suave, Senhor, que consola, que exorta, que conduz, a voz do Espírito Santo. Amém. Eu disse que precisamos esclarecer esse texto porque ele é mal interpretado e às vezes as pessoas tiram o texto fora do seu contexto para se defender ou para formar pretextos acerca de muitas coisas, não é? Como por exemplo essa palavra que Jesus diz: não julguem, não julguem. Então todas as vezes que a gente quer estender a mão no sentido de aconselhar, de corrigir as arestas de alguém que por algum motivo está se desviando, a pessoa fala: você está me julgando, e Jesus disse para não julgar, e fica aquela situação delicada, porque o texto está aqui, né, claro, onde Jesus diz exatamente isso, mas nós precisamos entender todo o contexto bíblico, porque senão a Bíblia se contradiria. O próprio Senhor Jesus, que diz não julguem, se você só virar a página no versículo 15, Jesus está dizendo assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Não parece uma contradição? Jesus diz: olha, vocês não julguem, e depois no mesmo sermão, é o mesmo sermão, aquela parte que nós lemos, ele está falando acerca de pessoas que não deveriam receber crédito da igreja, que são pessoas falsas, consideradas como falsos pastores, falsos profetas. E Jesus então está aplicando um certo julgamento sobre essas pessoas. Como poderia ser? Para mim, eu não devo julgar, mas o Senhor acaba de fazer um julgamento, né? E depois ele completa e deixa as coisas muito bem explicadas. Ele diz: pelos frutos você conhece a árvore. Pelos frutos conhecemos a árvore. Então nós temos que entender muito bem todo o contexto, para então entendermos o que é exatamente o que Jesus disse acerca de julgamento. Na época de Cristo havia uma certa maneira de julgar que era completamente cruel. As pessoas eram julgadas de forma instantânea por algum erro, por alguma falta, e automaticamente já eram condenadas à morte. Era um julgamento não para cura, mas um julgamento para a morte. Não era um julgamento que traz apoio e auxílio, mas um julgamento que traz condenação e morte. Por exemplo, aquele caso da mulher que foi pega em adultério,
E eles a julgaram de forma imediata e a colocaram em um lugar e pegaram em pedra. Estavam prontos a exercerem a justiça própria, para dar cabo ao julgamento que haviam determinado sobre aquela mulher adúltera. E então Jesus ali interviu e ela foi liberta, foi salva, escapou da sentença. Portanto, o julgamento que Jesus se refere, não julgue, seria mais não aponte o erro sem misericórdia. A igreja não pode ter um coração danoso ao ponto de querer mostrar a falta, se não há também o interesse em recuperar a pessoa, o interesse em misericórdia, o interesse em cura da alma. Porque senão toda a Bíblia estaria equivocada. E o apóstolo Paulo, além de dizer que nós podemos julgar, ele fala que nós devemos julgar algumas situações. Vamos conferir comigo, por favor. Vai lá comigo no livro de Atos, 1 Coríntios capítulo 6. Olha essa instrução do apóstolo Paulo acerca de julgamento, para você entender o que é julgar e o que é não ter misericórdia. 1 Coríntios no capítulo 6, no versículo de 1 ao 6, o apóstolo Paulo está aqui instruindo a igreja que está em Coríntios acerca de um problema que apareceu. E o problema foi exatamente a falta de pessoas na igreja capacitadas para julgar uma situação, para que não ocorresse o que ocorreu. Vamos ler o texto que aí você entende melhor. Diz assim, o apóstolo Paulo está falando da igreja, ele diz: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousam apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-las aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. Olha que texto interessante. Ao mesmo tempo que recebemos uma recomendação do próprio Senhor Jesus, que nós não devemos julgar, nós temos que entender esse contexto e aplicar de forma correta. O apóstolo Paulo está corrigindo a igreja porque houve um problema entre irmãos. Sabia que na igreja às vezes há problema entre irmãos? Você que pensou que a igreja era um céu, você errou de porta. A igreja é um hospital aberto para receber gente ferida, gente magoada, gente depressiva, gente com problemas de várias instâncias. E aqui nós acolhemos todo mundo e colocamos eles dentro dessa arca chamada igreja. Então aqui dentro, meu irmão, como havia na arca de Noé, às vezes tem um mau cheiro. Já imaginou aquela arca de Noé? Quanto tempo aquela bicharada lá dentro fazendo todas as necessidades? Deveria ter um mau cheiro. Mas como disse o pastor sabiamente, é melhor o mau cheiro dentro da arca do que o juízo do lado de fora. A igreja é assim, é um corpo cheio de pessoas diferentes, e aqui nós temos às vezes alguns tipos de problemas. E a igreja de Coríntios, houve ali um problema. Talvez um problema relacionado a negócio, a dinheiro. E o que aconteceu? Ao invés da igreja procurar a liderança, as pessoas mais maduras, e buscar então um aconselhamento e um julgamento para aquela questão,
levar a questão para juízo através dos descrentes, da justiça secular. Então o juiz de fora estava julgando uma causa de irmãos de dentro. E o apóstolo Paulo se indignou com isso e falou assim: não tem aí na igreja alguém que possa julgar isso? Quem dera nós ouvíssemos o apóstolo Paulo e pudéssemos dar ouvidos às nossas lideranças, os nossos líderes que nos aconselham, que julgam, entre aspas, as nossas causas, avaliam as nossas situações e nos dão direção sábias acerca de decisões a tomar. Evitaria escândalos e uma imagem ruim passada por de fora acerca da igreja. E como isso é danoso, amados, quando transparecemos lá fora problemas internos. Eu ia comentar aqui de um problema que eu e a Verônica presenciou, mas vai expor um pastor, é melhor não. Mas como é difícil deixar com que os problemas nossos cheguem para as pessoas de fora que não têm conhecimento, não têm sabedoria, muitos deles não têm o Espírito Santo. Então isso se torna algo ainda mais danoso. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: vocês hão de julgar o mundo, vocês hão de julgar os anjos. Nós devemos sim exercer julgamento no sentido correto da palavra. Julgar no sentido correto é como um médico que encontra e procura em nós um problema. O médico procura em nós um problema, mas não é para sentenciar, não é para matar, mas para buscar cura. Quando nós fazemos este papel, avaliando as necessidades, os problemas uns dos outros e julgando as situações, o propósito do coração deve ser de trazer cura, de trazer solução, de trazer harmonia, de trazer paz. Posso ouvir um amém? Portanto, não usem mais essa frase: você está me julgando, Jesus disse para não me julgar. Isso é uma distorção do texto. Você deve sim, se a pessoa der abertura para isso, é lógico, avaliar a situação, aconselhar, julgar, entre aspas, no sentido de tentar fazer com que ela enxergue o erro e possa mudar de direção. E eu aprendo duas coisas importantes acerca de julgamento que nós temos que levar em conta. Dois erros que nós não podemos cometer ao fazermos este papel de avaliadores, aconselhadores ou até julgadores de situações. Primeiro deles, você nunca pode julgar sem conhecimento de causa. Sem conhecimento de causa. Sempre há, amados, os dois lados da moeda. Amém? Sempre há os dois lados da história. Principalmente quando a gente vai aconselhar casais. Se você ouvir só a mulher, você vai falar: olha, ela tem 100% de razão. Aí você ouve só o homem, você vai falar a mesma coisa: olha, ele tem 100% de razão. Não é assim? Quem já fez aconselhamento de casais? É assim. Portanto, você tem que aconselhar ouvindo os dois lados. Por quê? Não é porque as pessoas estão erradas, estão manipulando os seus sentimentos ou querendo ter vantagem. Às vezes, as pessoas só conseguem enxergar um lado da história. Quando você busca ter o conhecimento de causa e ouvir os dois lados da história, você consegue ter uma visão mais ampla acerca do assunto. Então você pode julgar e aconselhar de maneira mais sábia. De maneira mais sábia. Você não pode exercer julgamento ouvindo só um lado da história. Quando Jesus fala: por que você quer tirar o cisco do olho do teu irmão enquanto tem uma trave no seu? Aí depois ele diz: tira primeiro a trave do seu olho, então você vai enxergar para poder tirar o cisco. É exatamente isso. Você precisa enxergar a situação total para poder exercer o juízo. Amém? A questão aqui então não se dá com o julgamento, e sim com a hipocrisia. Jesus está dizendo: a sua vida é mais suja que a dele. Como é que você quer ser juiz sobre a vida dele?
Como é que você quer aconselhar ele se a sua vida está completamente bagunçada? Então ele fala: você seria um hipócrita. Primeiro você tem que tirar a trave do seu olho. Primeiro você tem que buscar a cura. Então você estará apto para ajudar o outro. Posso ouvir um amém? É assim que funciona. Mesmo porque senão você não tem credibilidade. Esse é um dos problemas dos divórcios, né, que existe. E hoje não tem igreja nenhuma que não tenha gente divorciada, que depois se casou novamente, né? E é difícil ela ter essa condição de aconselhamento, por exemplo, na área familiar, devido já à sua história que não deu certo. E alguns conseguem reverter essa situação e conseguem fazer dar certo. E muitos acontecem porque antes não conhecia Jesus e depois de conhecer o Senhor, tudo se faz novo. Amém? Tudo se faz novo. Portanto, conheça os dois lados. Segundo conselho que eu te dou: não se detém pela aparência. A aparência é uma cilada na hora de um julgamento. Tem coisas que parecem ser certas, mas não são. Eu me lembro da passagem que Samuel, o grande profeta, foi escolher um rei na casa de Jessé. Lembra dessa passagem? E quando ele chega, o pai apresentou os seus filhos e ele logo se encantou com o primogênito, porque ele era grande, forte e belo. E um dos requisitos para ser rei naquela época é que tivesse uma postura de rei. Ele era, fisicamente falando, um perfeito rei, ao ponto de Samuel se inclinar para ele, pensando que seria ele. E Deus falou no coração de Samuel: Samuel, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Cuidado com a aparência, meu querido. Não exerce julgamento pela aparência. Há pessoas que eu achei que eram uma bênção e não eram. E há outras que eu achei que não ia acontecer nada, que não ia serem nada, e elas surpreendem e são. Portanto, sempre que você tiver que avaliar, esqueça a questão da aparência, porque Deus conhece o coração de cada um de nós. E outra coisa que eu acho interessante é que nós devemos julgar as evidências e não as motivações. É por isso que surgem aquelas frases conhecidas de todos nós, e talvez você mesmo já disse alguma vez: quando você faz alguma coisa errada e alguém quer te corrigir, te trazer para o prumo, te trazer para o caminho correto, recalcular a sua rota, aí você fala assim: Deus conhece o meu coração. O que você quer dizer com isso? Que a sua intenção foi boa, ou que as suas motivações eram boas. Mas na verdade nós não julgamos motivações e nem intenções, porque isso não está ao nosso alcance. Isso é prerrogativa divina. É Deus quem conhece os nossos corações. Eu não posso julgar a sua intenção, mas ao contrário, Deus disse que eu posso julgar os seus frutos. Foi Ele quem disse: pelos frutos você conhece a árvore. Então o julgamento, ou a avaliação, ou a ajuda, ou a correção não vem pela motivação do seu coração, mas pelas ações que você tem praticado. São seus frutos. E dentro dessas ações, então, nós nos posicionamos. Meu querido, mais cedo ou mais tarde você vai ter que exercer julgamento, quer seja na sua casa, com seus filhos, com as pessoas que estão próximas de você. Porque o grande problema do ser humano, um dos maiores, creio eu, são os problemas de relacionamento. Já reparou? A maioria dos nossos problemas estão ligados a problemas relacionais com outras pessoas. É problema de traição, é problema de dor, é problema de inveja, é problema de engano, de calúnia. Está ligado a relacionamentos. E essa é uma das áreas que precisam ser tratadas diariamente. Diariamente nós temos que ser moldados por Deus. Portanto, é pelos frutos em que nós vamos ter esse parâmetro para poder aconselhar. Bispo, a minha intenção foi boa,
mas os seus frutos não estão sendo bons. Você precisa de correção, você precisa de alinhamento, e precisa ter humildade para receber correção. Amém, igreja? Provérbios 17 diz que o sábio recebe a correção com graça, mas o tolo, ele não consegue aprender, não consegue receber. Diz que o sábio recebe a correção e ela fica marcada no seu corpo, mas o tolo, nem com 100 chibatadas ele aprende. Ser sábio, meu querido, é ser uma pessoa aberta também para receber instruções, para ser tratado por Deus, pela sua palavra e por aqueles que o Senhor coloca na sua vida. Posso ouvir um amém? A segunda coisa perigosa com relação ao julgamento, que eu quero destacar para vocês, é a questão da parcialidade. Nós temos que ser imparciais em todo tipo de julgamento. Agora eu vou tocar um pouquinho nos pais. Aquilo que é errado no filho dos outros, também tem que ser errado no seu filho. Porque quando é o filho do outro, então você está sempre pronto para ver o cisco do olho. Aliás, isso é interessante, né? Jesus nunca disse que nós não temos capacidade para ver os defeitos, né? Ele disse que nós somos incapazes de ver os nossos defeitos, mas uns dos outros a gente tem olho bom. O cidadão vê o cisco de longe, mas não consegue ver a trave que está no seu. Incapacidade de ver os seus próprios erros, os seus próprios erros. Portanto, não pode haver parcialidade quando você exerce o julgamento. E a parcialidade também tem que se aplicar à sua própria vida. Eu me lembro daquela passagem que o profeta Natan foi corrigir o rei Davi depois que ele fez uma besteira do adultério. Quem se lembra dessa passagem? Eu não sei se foi por didática própria, pela inspiração do Espírito Santo. Aquele profeta foi muito sábio. Ele chegou para o rei, não falou para o rei direto: ó, você está errado, você fez isso, não. Ele contou uma historinha para o rei. E a historinha era muito simples e muito bonitinha. Era assim: um homem tinha só uma ovelha e o outro tinha muitas ovelhas. Chegando uma visita na casa deste homem que tinha muitas ovelhas, em vez de ele pegar uma das suas ovelhas e fazer o jantar, ele foi lá na casa do homem que tinha uma ovelha e matou a sua ovelha para fazer o jantar. E ele apresenta essa historinha para o rei e deixa o rei julgar e fala: rei, o que se faz com um homem desse? Sabe o que o rei disse? Este homem é digno de morte, tem que matar esse homem. Aí o profeta então olha para o rei e fala assim: ei, esse homem é você. Que estratégia. Nós temos que aprender com a palavra de Deus. Que estratégia. Ele desmontou o rei, porque aí o rei conseguiu enxergar o seu pecado, mas não aplicou a mesma sentença. Ele não disse: então me mata. Nós temos que ser imparciais quando vamos exercer julgamento, quer seja dentro da igreja, quer seja em nossas casas, quer seja com uma confusão com o vizinho, quer seja confusão entre filhos. E olha que existem tantas armadilhas com relação a filhos, não é? Um filho pequeno que briga com o filho do vizinho, e às vezes uma questão tão pequena e insignificante de criança se torna um problema para anos, de desavença, de confusão, de rixa. Nós temos que ter sabedoria para julgar de forma imparcial. Amém, meu querido? Aleluia. E a segunda coisa que eu quero chamar a atenção, essa é outra frase que o texto fala e que também traz um pouco de controvérsia, que é acerca das pérolas aos porcos. Volta lá para o livro de Mateus. Então Jesus diz no versículo de número 8:
Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Outra frase mal entendida, que precisamos jogar a luz nisso para entender de forma correta. Eu já ouvi pessoas que usaram esse texto para dizer: eu não vou mais falar de Jesus para essa pessoa, porque eu estou jogando pérola aos porcos. Isso é uma distorção do texto. Isso não pode significar isso. Por que você tem tanta certeza? Porque Jesus foi o primeiro a pregar o Evangelho a todos. A todos. Inclusive aqueles que de certa forma rejeitavam a sua palavra. Sempre que estavam presentes, que eram os fariseus, os publicanos, os saduceus, ele dava o sermão da mesma forma, instruía da mesma forma, para todos ouvirem. Jesus pregou para estrangeiros, Jesus pregou para samaritanos, Jesus pregou para pecadores. Jesus era tão assim dado ao Evangelho e à pregação do reino, que um dos nomes que Jesus levou como apelido na época era amigo dos pecadores. Para um sacerdote, ser chamado de amigo de pecadores naquela época não era um apelido muito bom. Por que Jesus teve toda essa perseguição, essa bagagem? Porque ele era alguém que pregou a todos. A todos. Portanto, Jesus não poderia estar dizendo acerca de evangelismo, porque o mesmo apóstolo Paulo, discípulo de Cristo, se você conferir o livro de Atos, capítulo 24, ele está preso e ele prega para o governador Félix várias vezes, e aquele governador era ímpio, não queria saber de Deus, mas o chamava para ouvir, e ele ia lá e pregava a palavra para ele, pregava a palavra para ele. Por 2 anos ele ficou preso naquele local, e todas as vezes que Félix o chamava, ele anunciava o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, pregar a palavra não é jogar pérolas aos porcos. Bispo, o que poderia significar isso? Essa é a segunda instância do Evangelho. Quando Jesus pregava o Evangelho, ele pregava a todos. Mas quando Jesus chamava para um nível maior de fé, de autoridade e de liderança, era diferente. Ele dizia: se você quiser, segue. Aí agora ele precisava de um querer do homem, para então se desdobrar a este novo processo de tratamento e de crescimento espiritual. E é disso que a palavra está falando. Quando nós já estamos nesse processo com algumas pessoas, tentando conduzi-las a um aperfeiçoamento de fé, santidade, até mesmo preparando para serem líderes, essas pessoas não podem resistir ao aprendizado, não podem resistir a esse tratar de Deus, porque se assim for, é melhor esperar. É melhor esperar. Portanto, Jesus diz: não joga pérolas aos porcos, não dê o que é sagrado aos cães. Os cães na época não são esses animais domésticos nossos, eram cães selvagens, cães carniceiros que comiam carne. É bom a gente fazer essa diferenciação, senão a gente não entende exatamente o texto. Então, das coisas sagradas aos cães seria o quê? Um sacrifício que era oferecido na época de uma ovelha, você dá para o cão, era um sacrifício santo oferecido a Deus. Eu quero tirar uma lição que eu acho importante disso. Jesus disse: porque se você fizer assim, eles vão se voltar contra vocês. Não é isso que ele disse? Se voltarão contra. Eu tiro a seguinte aplicação: amados, nós teremos resistência e hostilidade neste caminho da fé. É inevitável termos resistência e hostilidade ao anunciarmos o caminho da fé, porque ele se choca com as coisas naturais que os homens muitas vezes estão praticando. Então dá um choque no homem quando você diz que aquela prática dele é pecado, quando você diz que aquela escapada do casamento chama-se adultério.
Não tem outro nome, não pode suavizar. Isso é adultério. Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. E quando você vai tocando nessas feridas, provavelmente vai ter resistência e hostilidade. Mas o que eu aprendo com esse texto é o seguinte, meu querido: ainda que tenha, você não pode ser aquele que provoca ainda mais a hostilidade. Deixa eu contar uma experiência ruim minha. Eu gosto de contar experiências ruins minhas, porque senão a gente banca o santo, né? O perfeito, e a gente já errou muito, principalmente no começo da fé. Quando eu me converti, trabalhava aqui embaixo ainda, tinha um ponto de caminhões ali, e ali nós ficávamos fazendo transporte, frete, e tinha uma pessoa ali que eu já tinha falado de Jesus para ela, mas ela não tinha aceito, né? E ela era idólatra, uma pessoa que adorava uma imagem de escultura. E aí certa vez eu pregando para ela, ela estava resistente à palavra. E eu deveria ter maturidade, e eu não tive. E aí ele fez um desafio louco, e eu fui mais tolo ainda. Ele disse assim: se eu pegar essa santa e colocar na frente do seu carro, o que você faz? Aí eu cometi um erro, falei assim: eu passo em cima dela. Quando eu falei isso, amados, nunca mais eu tive atenção dessa pessoa. Todas as portas se fecharam para que ele conhecesse o Evangelho, porque eu estava tendo hostilidade, mas eu não podia agravar essa situação e provocar ainda mais hostilidade. E esse é um equilíbrio importante na pregação do Evangelho. Pérolas aos porcos, não jogue pérola aos porcos, não deis o sagrado aos cães. É saber a hora de parar. Você já repreendeu, você já corrigiu, você não está evangelizando, você está num processo que você está dando crescimento espiritual para essa pessoa, e ela se mostra resistente. Ei, calma, aprende a se calar, fica quieto, deixa Deus fazer a obra. Não é porque a pessoa está resistente naquele momento que ela será resistente em toda a vida. As coisas mudam. Não feche as portas que Deus está colocando na tua vida. Não feche as portas, para que o inimigo não saia vitorioso. Segunda coisa, ainda dentro desse aspecto, Jesus disse assim: por que você não tira primeiro a trave do teu olho, para depois então ajudar a tirar o cisco do olho do teu irmão? A trave do meu olho eu posso tirar com mais força. É uma hipérbole, né? Um exagero. Jesus usava disso nas suas ilustrações, para chocar mesmo a pessoa. Como é que você vai ter uma trave no teu olho? Já pensou nisso? É impossível, né? Uma trave, pensa um gol, né, no futebol, você vai ter uma trave daquela no teu olho. É um exagero proposital. Sabe por que Jesus fazia isso? Justamente para trazer à consciência da pessoa o seguinte: você acha que você está ótimo, mas eu te digo que o que está em você é maior do que o que você está vendo no outro. E nós temos dificuldade de ver os nossos defeitos. Por isso que ele usava muitas vezes exagero. Mas o detalhe que eu acho importante aqui é o seguinte: a trave você tira com força, com violência, mas o cisco no olho do teu irmão precisa de delicadeza. Ninguém tira um cisco do olho com força. O cisco do olho precisa da ajuda. Geralmente você pede ajuda para tirar o cisco do olho, e é devagar. Meu irmão, essa pessoa que Deus colocou na sua vida e você está conduzindo ela para Cristo, vai devagar. Ela não está com uma trave tão grande assim, é só um cisco. Tira as unhas deste olho. Essas unhas suas afiadas vai causar ferimentos, não vai resolver o problema. Vai devagar, vai em amor, vai com a intenção correta. Você não é um juiz para exercer sentença, você é alguém que está julgando uma situação para trazer cura.
está julgando uma situação para que a misericórdia venha restaurar, a misericórdia de Deus. Quem está me entendendo? Este é um processo de equilíbrio, é um processo importante. Quando houver uma resistência muito grande, espere o tempo de Deus. Recue um pouquinho. Fecha a boca. Ó, mulheres e homens também. Fechem a boca. Deixa Deus agir. Aliás, tem um texto que diz que a mulher ganha o marido no silêncio. Mas não é só ficar calado. É agindo em amor. É fazendo. É servindo. E sempre que possível, de boca fechada, o Espírito Santo vai agir de forma mais forte, mais atuante. Vocês creem nisso, mulheres? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. É uma palavra que eu sempre digo a mim mesmo. Eu gostaria que você aplicasse ela sempre na sua vida e nos seus relacionamentos. Provérbios capítulo 15, versículo 1, que diz que a resposta branda desvia o furor, mas uma resposta dura, ríspida, ela desperta a ira. Resposta branda vai desviar o furor, mas a resposta dura, ríspida, vai ressuscitar, vai ressurgir a ira no meio da contenda. Isso é um aprendizado para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Deixa eu fazer uma proposta diferente para concluir esse sermão. Não é a exegese do texto, é só uma proposta diferente. A exegese foi o que eu ensinei. Mas vamos inverter essa última frase: jogar pérolas aos porcos, as coisas sagradas aos cães. Será que às vezes nós não temos sido esses porquinhos que desprezam as pérolas que o Senhor tem colocado em nossas vidas? Você tem uma mãe maravilhosa que cuida de você, está querendo que você acerte. Ela está colocando pérolas na tua vida e você está achando que é pedras que estão te jogando. Vocês têm liderança abençoada que ensina com imparcialidade, sem interesses próprios. Talvez você tenha recebido bastante pérolas, mas acha que sempre que o da televisão, o da internet tem uma palavra melhor, mais poderosa, ele fala com mais ousadia. Cuidado para não desperdiçar as pérolas que o Senhor tem dado a você, a mim, a cada um de nós. Temos que estar sempre atentos a esses pontos da vida. Amém? E você, meu querido, que está passando por dificuldade nos relacionamentos, né? Hoje a palavra foi direcionada a isso: relacionamentos, julgar, avaliar, frutos, amor, misericórdia. Ande na palavra. O conselho que eu te dou: ande na palavra. Ainda que não pareça ser o melhor no momento, ande na palavra. E Deus fará o que tem que ser feito. Eu creio fielmente nisso, amados. Que quando nós fazemos o que Deus manda, a responsabilidade sai do meu ombro, do seu ombro, e passa a ser a responsabilidade do Senhor, da sua palavra, com as suas promessas. Posso ouvir um amém? Aleluia. Vamos adorar a Deus com esse último cântico. Estaremos orando em nome de Jesus. Aleluia. Todos os planos meus, onde
e glorificamos, exaltamos o Teu santo e poderoso nome, o nome de Jesus. Pai, eu oro juntamente com a Tua igreja nessa oportunidade, que a Tua graça, que o Teu Espírito, Senhor, dê sabedoria a este pai, a esta mãe, sabedoria a este filho, a este empresário, sabedoria para este homem que tem que exercer liderança na sua empresa, no lugar onde o Senhor o tem semeado. Pai, que ele seja sábio, Senhor, e usa dos dons do Espírito, da sabedoria da Tua palavra, para julgar com equidade, para julgar com propósito de ajuda, de misericórdia, de cura, em nome de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco, todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.